Ouvindo. Sim. Então, boa noite. Ah, boa noite. É que você falou pessoal, eu achei que você tinha caído de novo. Não, boa noite. Hoje é dia 26 do 9 de 25. Estamos aqui com a reunião de formação aqui com os supervisores, os dois subprojetos da educação física. Hoje a Cris está no médico, a Fabi tá com um curso aí, eu não sei o que é lá da prefeitura, e o do Edivan não estou sabendo. Fala aí, Robson, naquela cadeira sempre, naquela cadeira Boa noite. confortável, tranquilão, na paz. Joia. O Adeilton no mundo da lua, sempre. E o Marcelão lá, naquele escritório ali, na sala dos professores da Diogo de Farias. Legal, muito bem. Bom, só para confirmar com o Adeilton e com o Robson, a mudança ali, a inversão das meninas, tudo bem, né? A Gabriele passou naquele concurso da prefeitura com o PIBID não, com Não é do o... CIE? do CIE, esse nome que estava me fugindo aqui, do CIE, só que, e ela foi tentando fazer a escolha à tarde, só que quando chegou na vez dela não tinha mais escola à tarde, só de manhã, e ela já estava desesperada, porque eu já tinha dado uma sondada geral, se alguém teria interesse e tal, e para sorte dela, a Dani topou fazer essa troca. Então, a Dani Leite, que estava lá com o Robson, ótima menina, né, Robson? Ótima, muito boa. Sempre muito dedicada. Nossa, a Dani é muito, muito bacana, né? A menina 100%. E a Gabi também, ótima aluna, acho que também estava dando conta bem, né, Adeilton? Perfeito. 10 também. Sempre à disposição para estar acompanhando, tirando dúvida. Não vai embora se tiver alguma dúvida, ela pergunta. Tá sempre correndo atrás. Menina muito boa também, bacana. E ela é uma menina que a gente precisa dar uma força, porque ela é meio tímida, ela É a que chorou ela na foi. apresentação? É, ela mesma. Isso eu não soube. Chorou na apresentação lá Foi. no. Ela Eu não foi soube disso aí. apresentar e aí começou a falar da experiência dela e ela se emocionou. Dela particular. Sim. Aham. Aí ela chorou, agradeceu a Deilton. A Falei, Deus isso ainda bem que o Cacau não tá chorou. aqui, gente. Essa é a Esse choradeira pessoal que chora total. por qualquer coisa, eu vou Esse te pessoal falar, viu? chorando. Todo mundo chorou. Quase que até o Adeilton chorou. Ele falou, É, menina, quase. para que eu vou chorar também. Eu falei, não, Adeilton, até você não. Mas Deixa só estava o na sua Cacau sala, chorar. Thelma? Estava Oi? na tua sala? Tava. Ah, é? Poxa, perdi essa oportunidade de chorar junto com vocês. Que legal. Muito bem. Gente, alguma novidade de vocês? Tudo tranquilo? Como é que tá? Algo Bom, a ser reportado que vocês queiram nos começo eu, dizer? começo eu que já estou com o microfone aberto. Vai lá, Deilton. Vamos lá. A grande novidade é essa troca da Gabriele, né? Por conta do estágio pelo CIE que ela conseguiu, né? E eu estou com mais duas estagiárias que também estão com o estágio do CIE. Mas neste caso, só foi trocado o dia que elas irão na Vani, que é a Yasmin e a Stephanie. Então elas também estão com Elas também estágio. conseguiram? Isso, conseguiram. Que legal. Não sabia. Inclusive, a Yasmin está trabalhando com um professor conhecido nosso, que é no Adalgisa, que era uma escola da rede estadual que foi municipalizada, Hum, né? Aí, inclusive, ela está contando as experiências, ela lá na outra escola e comparando com a Vani, hum. Me né? diga uma Gente, coisa, essa municipalização, os professores, eles continuam sendo vinculados ao Estado ou eles passam para a prefeitura? Não, então o que que acontece? Eu vou explicar rapidamente porque aconteceu comigo. Eu estava até 2023 no Laerte Paniguel,
E a gente, no meio das férias, foi comunicado de que a escola ia ser municipalizada. No meu caso, educação física, eu não tive nem a proposta de continuidade, porque eu tenho uma jornada reduzida de 10 aulas que não Ah, existe na tá. prefeitura. Mas Sei. o que que acontece? Você vai ficar recebendo exatamente os proventos do Estado, fazendo jus à jornada da prefeitura, o que gera um problema Hum, enorme. sim. Inclusive, inclusive todas as colegas que ficaram na escola, que eu tive que sair às pressas, não só eu, ficaram um ano e depois também saíram, porque perderam o ALI equivale ao nosso difícil acesso na prefeitura. Então, Ah, de cara, elas perderam o ALI que o Estado paga, porque virou escola municipal, só que não estavam recebendo da municipal, né? sim. Porque não são servidores da rede municipal. Caraca. Inclusive, a gente de apoio, do administrativo, todo mundo que ficou foi embora. Não ficou mais Putz. ninguém. E aí quem está indo é a gente da prefeitura, então, por Sim, remoção. sim, porque isso abriu vaga. No caso da escola que eu estava, Padre Penha, então os professores que escolheram são professores que estavam em outras escolas municipais e que lá optaram por escolher. E se porventura tivesse ficado alguém do estado, ficaria lá recebendo diferente, então. Sim, ficaria recebendo diferente, mas tinha um prazo, acho que de até 2 anos ou 3 para sair. Ah, tá. Então isso era certo, que ia sair era Sim, certo. era certo. A Ah, prefeitura não ia absorver o servidor do Estado. tá. E o Tarcísio, ele fez uma gentileza, né? Porque acredite se quiser, o Ricardo Nunes, o nosso prefeito, ele havia feito uma proposta dos professores da rede estadual que ficassem, a prefeitura ia pagar a diferença para Ah, equiparar sim. com o salário da prefeitura. O Tarcísio falou: não, não. Eles são servidores do Estado, vai receber somente a remuneração do Estado. Bacana ele, né? É muito. O cara é um doce. Legalzinho. O Ele é um cara é um bom doce. gestor. Eu já ouvi isso É, aí. Eu já ouvi isso ah, aí de gente que estudada. Ele é um bom gestor. é. É. Mas é isso. Então, continuando. Então, tem a Yasmin, que está nessa escola com a Dalgisa, né, que é uma escola recentemente municipalizada. O, a Stephanie também, só que a Stephanie está numa, se eu não me engano, no MEI, e agora eu não vou lembrar o nome, né? O Will tá tranquilo, tem o trabalho que ele tem lá no centro da cidade, ele vai todas as sextas-feiras, só não veio semana passada porque acabou tendo um entorse de tornozelo, teve luxação, mas o Will, ele participa de tudo, então tá tranquila a vida dele, né? Moleque bom, inteligente, né? Bom, nossa, cara, é muito bom, rapaz. E ele tinha um dia a ver, então ele tá ficando uma hora a mais o dia que vai, então ele tá. Inclusive, ele foi hoje lá na escola. Tem a Blenda, ela cumpre rigorosamente o horário dela, ela está com problema para participar da formação, que a gente faz a formação online, que estão pegando no pé dela. Então aí eu estou tentando resolver a questão. O que que eu faço? Eu passo o link para eles da reunião gravada, para eles assistirem e me passarem um resumo. É o que eu tenho feito. Porque no horário que a gente conseguiu, que a Legal. maioria reúne, ela não está conseguindo porque ela está trabalhando. Eu acho que Aham. pegaram ela um dia lá na salinha lá, escondida, e não sei, parece que não pegou bem. A Bárbara, vocês já conhecem, é aquela correria, inclusive participou de atividade externa e ela gostou muito. Né? Quem mais? Eu acho que eu falei de. Ah, e o Gabriel, não posso esquecer, né? O Gabriel não via a hora de eu voltar, que eu acabei ficando aí 2 semanas afastado, né? Por causa do acidente, né? E o Gabriel participa de tudo, né? Do jeitão dele. Nossa, ele Ele já é é da muito casa. bom. É, Ele ele é um já é menino da que tem uma casa. cabeça muito boa, assim. Isso. A mãe dele é professora formada, né? Então já tem todo o histórico aí da educação. Eu acho que eu não esqueci ninguém, né? Deixa O eu ver Kaká? aqui. Miguel? Ah, o Miguel não é do Kaká. seu? O Kaká é um migué, viu? É Ah, assim, é? ele tá vindo.
que o dia dele é de segunda-feira. Ele até pagou lá uns dias que ele estava devendo de julho, mas ainda tá faltando um dia. E aí ele tá me enrolando. E não tem participado da formação. Eu falei, olha, tudo bem. Você não está conseguindo participar da formação, mas o professor sempre envia o link da reunião gravada para vocês assistirem no momento melhor, me fazer um resumo, mandar para mim. Mas o bichão, eu tô assim, Eu vou conversar com ele. né? Mas assim, participa muito bem, proativo, sempre junto ali, entende? Não dá nenhum problema. O Miguel Questão não é dele. do seu grupo, o Não, o Miguel? Miguel é do Antônio Carlos. Ah, tá. Eu acho que eu falei de todos, né? A Gabi Falou. tá indo, né? Uhum. Lá pro Pedro. Eu acho que é isso. O pessoal tá tudo assim. Inclusive, quando não vem, as crianças perguntam. Teve um que eu tenho até que falar pra Gabriele, aluna hoje do primeiro A, eu falar: é a Gabriele, ela não vem mais? E olha que hoje tava três lá. Tava a Bárbara, o Will e a Blenda. Porque a Bárbara não pôde vir ontem, então ela veio hoje, né? E aí entramos três na sala e as crianças querendo saber da Gabi, porque elas são muito sinceras, né? Legal. Hum. Eu falei, nossa, mas estamos em quatro aqui, o professor mais três. É que eu fiz um negocinho para entregar para ela. Bonitinho. Que legal. Porque as crianças do Legal. Fundamental 1 tem isso, né? Eles fazem É, desenho, dá cartinha, né? Então, eles sim. adoram fazer isso. Mas É, não tem, assim, muito nenhuma legal. novidade, não. Acho que Tá tranquilo. joia. Marcelão, consegue falar, não? Consigo sim. Tá tudo certo por aí? Como é que tá? Alguma novidade? Não, tá tudo certo. Só essa semana e semana passada de frio aí que eles deram uma sumidinha aí. Não sei se o grupo vinha em peso e essa semana e semana passada acho que alguns deixaram de ir. Mas também eles estão com bastante horas, viu? Os que deixaram de ir. Que é um menino que... Esqueci o nome dele lá, o árabe lá. O Rainer. Rainer, isso. Rainer tem hora para vender. O Rainer entrou na ramo imobiliário aí, de visitas, de locação pelo quinto andar, mas ele tem horas a mais, então Então ele vai dar um sossego para vocês. é. Então o Rainer tá tranquilo, o Ricardo também tem horas a mais. O Ricardo, se deixar, ele vai até de sábado e domingo lá pedir para a zeladora abrir a escola lá para ele. Ele vai bastante, ele gosta, identificado. O Gian também, o Gian tá indo bastante, foi Ele é promovido muito bom, né? ele foi Ele arrumou promovido no estágio no SESC. Sesc agora. Ele passou no processo seletivo de 300 pessoas, tinham 3 vagas, ele foi selecionado. Sabe o Cacau? Ele e a Érica, que é do Robson. Eu achei interessante que o Sesc pegou gente da licenciatura. Sim, dessa vez eles pegaram, é. A Érica também foi? Foi. Ela não me falou. A Érica também Olha, conseguiu. que legal, hein? É Melhor coisa da vida é ser estagiário. Eu fui estagiário no Sesc verdade. há 41 anos atrás. Foi incrível. Qual SESC que era? Sesc, hoje chama Consolação. Porque naquela época tinham Bem menos. 3 unidades do Sesc, né? Uhum. O Pompeia não tinha sido inaugurado ainda. Quando inaugurou o Sesc Pompeia, eu fui da primeira leva de professores do Sesc Pompeia. É velho, hein? Sim. Bastante Eu fui tempo. era professor ginástica com aparelhos. Travou. Olha, travou. Fazendo bico, Cacau, você travou? Deus. Então, já o Anthony tá indo de quarta-feira, porque ele mudou de escolinha de futebol, estava no chute inicial do Corinthians, e agora ele foi trabalhar lá na Sport Nico, em Guaianazes. Mas aí ele pediu para deixar quarta-feira livre, e as 2 últimas quarta-feira ele foi. Ele faltou na apresentação, sábado, porque era o primeiro sábado dele de trabalho nesse novo emprego,
e ele não podia ir na apresentação aí no complexo. Mas ele, as 2 últimas quartas, ele foi, e quando vai, participa bastante. Todos eles, quando vão, participam bastante. Os alunos, igual o Adeilton falou também, os alunos ficam perguntando os dias que eles não vão, né? Ainda eles brincam também. Ah, será que eles não vieram por causa do frio? Fala para eles pôr blusa, pôr touca. E as meninas são todas bem participativas, cada uma com a sua peculiaridade, né? Seu jeitinho. Mas estão indo todos, nenhum está dando trabalho, não. Fizeram o trabalho, me mandaram também para mim ler. Então, se saíram bem no dia da apresentação, porque vocês dois estavam em outras 2 salas, né? Estavam em outras salas. Fizeram uma excelente apresentação. Apresentado separado, né? Isso, foram 2 apresentações. O grupo da Luluzinha e o grupo do Bolinha. 4 para um lado, 4 para o outro. As meninas não quiseram se misturar, não. Elas pediram separação lá, alguns dias antes. Difícil. Mas aí conseguiram manter o total de 20 minutos lá de apresentação? Sim, porque as professoras lá estavam com as plaquinhas levantando, tudo a estava Jane ficou bem rígido, estava bem rígido mesmo. Mas deu Legal, tudo certo e o estágio também está dando tudo certo. legal. Robson, tudo ok por lá? Ah, tá tudo bem. Só essa semana o Ale e o Júlio que não apareceram, né? Depois vou mandar um zap para eles. Mas essa semana, a outra eles foram. Quem? O Júlio e o Alê? O Júlio? O Júlio e o Ale. O Acho que restante são do pessoal... os que mais faltam, não são, Robson? o Júlio, ele estava com aquele probleminha da nenê dele que nasceu, né? Que era prematura. E o Ale é o problema do trabalho dele, né? Sim, é. Agora que ele foi promovido, o cara foi promovido, começa a trabalhar mais. Vai trabalhar mais, ele falou para mim. E a Érica, até essa semana ela veio normal, aí agora ela vai ver como vai ficar o horário dela, né? Mas esse negócio do Sesc, né? Mas acho que ela não vai trabalhar de segunda-feira. Alguma coisa, ainda não sei. Ela falou que vai ver lá como que vai ficar. Talvez com o estágio do Sesc, talvez ela até saia do trampo. Ela disse que consegue. Eu perguntei para ela se ela ia sair do PIBID, ela falou que consegue porque ela está indo à tarde, não é? Ela Na falou escola, que acho que vai Robson. conseguir, sim. E acho que o Ela está estágio indo à no tarde na Sesc é escola. até meio-dia. Ela tinha passado por esse processo no Sesc e não deu certo, né? Acho que foi uns 3 meses atrás. E aí ela ficou bem triste, porque ela foi até o final, acho que ficou entre os 10 e não entrou. Ah, é? E aí na época eu falei para ela, calma, que é tudo no seu tempo, né? Às vezes a gente pensa que está perdendo e está ganhando. E aí ela entrou nesse novo processo, e nesse Sesc que ela vai agora é de segunda a sexta. O outro, ela ia ter que trabalhar que semana. Sim. Para onde que ela está indo, você sabe? Que bonitinho. Tem alguém aí, ó. Aqui, ó. Oi! Então, no Você outro... tem 2 filhos, Robson? Tenho 2. Tem um menino e uma menina. Aham. Da outra vez apareceu o menino, né? E o que ficou doente no sábado foi o menino, no dia da apresentação. Aham. Então, e ela agora ela foi no Sesc, que ela vai ser lá no... Eu sei que é lá no centro. Moço, tá? Será que é no Carmo? Sesc Não, Carmo? não vai no Carmo. Ela falou que é um que vai inaugurar agora. Ah, é novo, então. É novo. Então nem sei também. Não sei, eu sei que é ali no centro, ali. Do lado do Shopping Light, ela falou. Ah, do Shopping Light. Mas o Shopping Light é o Mapping, é o Sesc Mapping, é o antigo Mapping. Então, mas ela disse que vai inaugurar um outro ao lado. Nossa. Mas será que não é esse do Mapping? Não, ela ali falou... tem o Sesc 24 de abril, né? Que é um pouquinho mais... Então, mas o Mapping já não inaugurou? 24 o quê? De abril ou de maio? 24 de maio. De maio. Ou é 24 de abril? É maio mesmo. Tem a 7 de abril. Eu acho que é 7 sei lá, é de 24 abril. de algum mês, né? Não, então é 24 de maio. Então é 24 de maio. Então, e o pessoal, no dia da apresentação lá, eu perguntei, né, se você tinha gostado, eles falaram que acharam que você não gostou, porque vão falar que você chorou lá bastante. Não sei se ele gostou, não, ele chorou bastante, então...
Essa é a régua. A apresentação deles, eles fizeram, acho que refizeram umas 2 ou 3 vezes. Eles levavam para eu olhar, eu falava, não, vamos dar uma... Aí, no final, acho que eles falaram, eles gostaram bastante, então Aham. foram bem, né? Sim, sim. Legal. Mas eles estavam em qual sala? Não estavam na minha? Estavam na minha? Estavam na sua. Sim. Eu nem lembro. Eles Foi? falaram que foram até a última turma a ir embora, que você ficou com eles até o finalzinho. Ah, sim, é verdade. É. Falaram que foram embora, acho que 1h30 eles falaram que saíram de lá. Ah, é. Não, tá certo. Eu tô Foi a última confundindo turma a porque... tomar café da É, manhã. é Foi a última verdade. turma a sair. Tudo a última. É. Foi a turma do Fuku. Porque comigo estava o Fukuyei e o Teixeira, é verdade. Legal, Robson. Beleza. No mais, está tudo tranquilo, tudo sem problemas. Sim, sim. Legal. Tá tudo indo bem. Fala aí, Edvan. Tranquilo? Como é que estão as coisas lá na escola? Tudo de boa? Desculpa o atraso aí. Tranquilo. Não, tá tudo bem lá, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tá todo mundo na linha? Eles faltam, aí eles conseguem repor, às vezes tem dia de trabalho que eles não conseguem ir, aí eles vão se articulando, vão se organizando. Legal. Alguma coisa específica que você queira falar? Não, não, eu só queria perguntar, no dia da apresentação lá na Unixul, qual era a orientação para os outros cursos, o Cacau? Dos professores apresentar ou para os alunos? Não, os alunos. Os alunos. Mas os professores que apresentaram. Aí ficou Que sala você complicado. estava, Divan? Ah, não sei, eu estava na sala que o Marcelo estava, era 1 ou 2, eu não Da lembro. Jane. Nossa, aí Não, complicado, porque... normalmente, na sala que eu estava, eu pedi para os professores falarem. Todos os professores que estavam lá, eu pedia, porque eles tinham 20 minutos de apresentação. Quando terminava, antes disso, se o professor estivesse na sala, eu pedia para o professor falar um pouco, né, mas dentro daqueles 20 minutos, mas depois que os alunos apresentaram. Então, no final, quando a gente terminou, não tinha dado tempo para a Cris, do Fukuyei, e nem para outra da outra escola. Aí eu chamei as duas, ainda falei isso, né? Falei, gente, não faz sentido a gente ter um trabalho desse e a gente não ouvir também o que o professor, né, tem para falar um pouco da experiência dele e tal. E aí eu coloquei os 3 professores que não tinham dado tempo para falar. Um não é que não deu tempo, ele não estava. Na minha sala, a gente não abriu para os professores, mas ao final nós chamamos quem quisesse falar, né? Aí todos deram uma palavra, mas não logo depois do trabalho, não. Não, ficou muito complicado lá, ficou muito ruim. Achei Mas por quê? O que... professor apresentou o trabalho? boa parte, praticamente aí, quase 60% do trabalho. E a ideia era trazer essas questões dos alunos, as apreciações, aquilo que eles encontravam de aproximação, aquilo que eles encontravam de distanciamento, tanto com as formações que a gente faz, como a que vocês fazem, e o professor apresentar e a escola parecia a escola da Finlândia, não tinha contradição. Não dá, cara, não... desculpa ser chato, mas tem que ser chato, Fui eu que porque a travei, né? ideia não era essa. Inclusive, lá com os 2 grupos, eles fizeram, cada um fez um texto, depois a gente condensou tudo num texto só, a gente conversou com eles, quem ia apresentar, e aí, quando chega lá, os professores apresentando, eu falei, gente, eu vou apertar a tecla. Se precisar de algum socorro, eu socorro, mas caso contrário, são vocês com vocês, Sim. porque a voz de vocês tem que ser a voz de vocês. Sim. E aí a gente vê as escolas da Finlândia, em São Miguel Paulista. Aí não dá, gente. Não dá. Enfim, no meu eu pedi depois que acabou, e foi até interessante, porque a gente viu, porque tem também que nem, tinha a professora do CIEJA, que foi muito legal o depoimento dela, porque é o histórico também de quem está lá sozinha. Então ela falou assim, essas meninas caíram do céu, porque eu estava lá sozinha, não tinha condições de fazer,
E então foi interessante também ouvi-la assim. Então os projetos, a fala dos professores foi legal, foi bem legal. Acho que é interessante, porque é uma experiência também interessante para vocês, né? Então também é enriquecedor para vocês. Então vocês falarem da experiência de vocês a partir da experiência dos alunos, eu acho que é importante, acho que é interessante, né? Mas não apresentar, evidentemente, apresentar o trabalho, a né? fala do Adeilton foi bem nesse sentido, o quanto ele teve que revisitar algumas coisas, né, Adeilton? Tipo, reciclar, e o quanto a experiência do PIBID foi forçando ele a isso, né? Eu acho que foi bem interessante. Mas não apresentar o trabalho é esquisito mesmo. Porque não... Inclusive, aquele dia que eu não conseguia participar direito, Será aí que foi o pessoal de arte? De artes? eu Porque não aquele quero, professor de artes também estava bem animado, eu achei. O não Anderson, quero né? ficar dando nome aos bois, não, mas eu acho que depois vocês, quanto coordenação, fazer um bate-papo aí de avaliação, ver como é que foi, quais são as considerações que cada um fez da sua sala, enfim. Mas eu só estou trazendo isso porque a ideia inicial, inclusive, foi uma das falas do Adeilton na reunião, mostrar as contradições, que uma aluna falou, mas, professor, o que eu vou falar da escola se não tem problema? Então, pelo menos esse aluno, essa aluna, não vê ali problema nas atividades pedagógicas da turma do Adeilton. Mas, independente de qualquer coisa, eu conversei com os meus e falei, não, vocês têm que mostrar, sim, as contradições, aquilo que não acontece, aquilo que vocês conseguem ver na Unixul, mas não conseguem ver aqui, e vice-versa. É importante isso, porque faz parte da formação de vocês. Não existe escola perfeita, certinha, 100%. E aí chega lá, os professores da Finlândia baixaram a terra, baixaram a Zona Leste, enfim, desculpa o desabafo, mas é que eu precisava falar isso, que estava meio que engasgado. Beleza. Fala, Deilton. Bom, inclusive aí nessa temática, uma das coisas que apareceu no trabalho dos alunos, eles fizeram uma crítica com relação à questão de gênero, porque tem uma das estagiárias, a Yasmin, que ela vê que o trabalho fica um pouco comprometido. Inclusive, eu conversando com eles, né? Eu sempre deixei claro para eles o porquê que às vezes eu não me debruço para os estudantes formarem a equipe ou ficar com a equipe, porque eu tenho 45 minutos de aula e se eu deixo dessa forma, acabou a aula e ninguém fez nada. Então, às vezes, por uma questão prática, eu olho a turma, tem metade de meninos e metade de meninas, meninas para cá, meninos para cá, entende? Que é para agilizar o processo lá, mas está lá no relato delas. A questão de gênero é uma coisa que tem que ser melhor trabalhado, né? Não foi até uma questão que eu conversei com eles, né? Não querendo me justificar, mas dizendo, ó, tem questões que às vezes, se a gente for parar para debruçar, a gente vai ficar 2 meses e não vai passar um conteúdo de educação física, né? Porque a escola ela é muito dinâmica, são muitas questões que a gente tem que lidar no cotidiano da escola. E às vezes a gente tem que dar não é uma acelerada, mas às vezes você tem que chegar e falar, não, crianças, não é o momento para isso agora. Agora vamos ver aqui o que é isso, né? Não que não seja aberto para o debate, né? Que eu até conversei para eles, eu falei, gente, às vezes até eu tenho algumas dúvidas com relação à conceituação de gênero, né? Como que se dá essa coisa? Que nem eu vou agora, vou lembrar de uma coisa, se o Edivan me permite, uma vez foram falar que a gente é cis, o Edivan ficou muito nervoso. Eu nem sabia. Aí, de A repente, gente eu era sou o quê? cis. Eu sabia quem que deu essa Cisgênero. definição? Isso, cisgênero. Eu lembro que o Ah, Edivan ficou bem bravo não, com então, essa mas questão na essa época. discussão você teve com alguém lá no céu, o Isso, foi lá no Adeilton, Celtic Quatira. quando a gente estava na gestão do céu de Coatira, Isso, 2016. Aí você veio com né? essa história, porque assim, eu não conhecia o termo. Exato. Tava começando a se discutir essa questão do cisgênero, transgênero,
E aí o Adeilton ficou numa guerra lá com a pessoa, não porque eu sou cis, porque eu não sou cis e não sei o quê. E aí ele veio trazer isso para mim. Eu falei, cara, eu não domino esse troço. Então, Mas é isso, para fechar, o que eu quis dizer para a turminha do PIBID, eu falei, gente, eu tô no Fundamental 1, eu tô com criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu não sei nem se é o momento para falar sobre isso. Elas estão querendo brincar, elas estão querendo correr, né? Então eu falei, olha, calma. E aí eu falei, ó, essa problemática, ela surge mais fortemente no Fundamental 2, a partir ali do 7º ano, 8º ano. E aí a coisa às vezes começa a pegar. E aí você tem que fazer aquela intervenção direta. Não que não surja, né, com os pequenininhos. Mas o pequenininho quer brincar, gente. Hoje, inclusive, eu tava lá com os 3, que é o Will, a Bárbara e a Blenda. A hora que eu cheguei na primeira aula, eu subo com as crianças do primeiro C, elas começaram a tirar os brinquedos da mochila. Uma começou a pôr a roupinha na boneca, o outro começou a pegar o Hulk, o outro começou a fazer isso, aquilo, outro. Falei, crianças, na maior calma, falei, crianças, guardem os brinquedos, porque agora a gente não vai, porque a professora pediu trazer o brinquedo em outro momento. Aí eu sentei, falei, vou fazer a chamada. Gente, elas já estavam de novo com os brinquedos. Aí eu fiz uma coisa que eu não fiz o ano inteiro. Eu falei para eles, olha, hoje eu vou fazer o seguinte, elas vão descer com os brinquedos. 6 anos. Eu falei, hoje elas vão descer com os brinquedos. Eu faço lá uma partezinha, como eu havia conversado com eles, mas eu vou ter que deixar eles brincarem, eu não vou fazer isso com elas. E desci, porque não tinha como. Eles estavam assim, fascinados com os brinquedos deles lá. E eu falei, olha, às vezes a gente tem que abrir mão do nosso plano de aula, principalmente quando é os pequenininhos, a gente tem que ser flexível, literalmente. Falei, olha, hoje não vai dar. Não adianta eu querer achar que eu vou chegar e vou, né, pegar o plano chato do professor, adulto que esqueceu o que é infância, o que é brincar, e vou impor para a criança. Hoje eu liberei. Eles desceram com os brinquedos. Claro que eles fizeram num segundo momento. Falei, olha, vai deixar aqui no cantinho os brinquedos, vamos fazer isso aqui que a gente havia combinado, reduzir, e eles ficaram brincando, gente. Ficaram brincando lá com o Hulk, com a boneca, é o Bob Então, Good que Adeilton, fala? É Bob esse é um Good? exemplo, você deu um exemplo interessante do chamado currículo em ação, Sim, que é eu tenho que negociar, eu tenho que entender, eu tenho que construir junto. sim. A questão de gênero, ela começa, não é com o 8º ano, não, ela começa Não, quando o não. cara nasce, Não, eu né? não quis dizer que começa lá com oitavo. Eu digo que é Não, quando a então, coisa não, deixa eu estoura. te dizer. Então, Tá. só que quando ela estoura, ela já passou por o que é ser menina e o que é ser menino, com 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A questão de gênero ela é muito importante e ela não vai ser um capítulo na aula. Ó, pessoal, hoje nós não vamos ter aula de educação física, nós vamos ter aula de gênero. Mas não, é a intervenção, é quando acontece alguma coisa que pode acontecer com crianças de 5, de 6, de 7, de 8. Que aula você vai dar? Tem que ser uma conversa específica em função do acontecido, porque o acontecido é o lance, né? Eu tenho que potencializar esse acontecido, porque não adianta, de fato, eu programar. Pessoal, semana que vem nós vamos fazer uma aula aqui. Travou de novo. o dele está travando. No sábado ele estava toda hora travando o computador. Pois é. Ele E falou ele que tá lá na sempre trava laje. fazendo bico, gente. É que eu acho que ele tá lá na laje, o Wi-Fi não tá funcionando bem lá. É sério, ele falou que tá na laje. Tá na laje. Ele tá de É, luva e tudo. Tá em cima é. da moto, eu acho. Oi, travei Ó, de a novo. próxima vez que você Voltou, vol- travar, não faça biquinho, por favor. Por voltou. quê? Estava Tá travando aparecendo? fazendo bico. Sim. Não tanto, mas é um bico. Então, vê, essa questão, de fato, das relações de gênero, ela está se tornando cada vez mais importante, porque cada vez mais cedo as crianças estão se dando conta dessas coisas, Sim. do papel da menina e do papel do menino. Então, não se trata de
como eu estava dizendo, eu não sei que horas que eu travei para vocês. Então, não se trata de avisar que, olha, a aula que vem, nós vamos falar sobre isso. E são crianças de 6 anos. Mas como é que eu, com criança de 6 anos, como é que eu explico que o menino pode brincar de boneca, se for esse o problema, né? Se for esse o problema. A questão é discutir com eles, não discutir, mas como é que eu tento desarmar as relações de poder que determinam o que é ser menino e o que é ser menina. Então, por exemplo, meninos afeminados, você vai ter desde que nasce até morrer, certo? Então, ele tem 6 anos, ele é afeminado, ele está na escola, ele tem gestos afeminados. Isso não significa que ele seja gay, não significa, a gente não sabe, não significa nada. Significa que, para os padrões héteros cis normativos, aquela gestualidade não é gestualidade de homem, né? É possível ter gestos delicados e ainda assim ser um homem cis? É, né? Claro que é. Então, como é que a gente lida com isso lá na escola quando isso aparece? Porque se isso aparece e a gente não fala sobre isso, e a gente não tem nenhuma ação sobre isso, a gente está prolongando o sofrimento, porque, evidentemente, a gente está falando de constrangimento, a gente está falando de ação que diminui, que inferioriza aquele sujeito. Então, por isso que a intervenção ela é sempre importante. Mas, de fato, eu vejo que os alunos têm um pouco isso, né? De pensar que eu tenho que dar uma aula sobre isso, né? Mas é a hora que a coisa acontece, como é que eu vou lidar com isso, né? Se vocês tiverem interesse, eu vou disponibilizar para vocês, porque na disciplina, no curso EAD, tem uma disciplina de corpo, gênero e sexualidade. E fui eu que escrevi o texto e fiz os vídeos. Eu posso mandar para o grupo, colocar no grupo aqui o texto, que eu acho que vai ajudar. Vê, ele já está, de certo modo, envelhecido, porque eu fiz isso aqui quando? Eu tenho acho que 17, né? Eu voltei em 18. Acho que eu comecei fazendo em 17. Isso, acho que eu terminei em 16. Acho que foi 16 que você falou comigo a primeira vez. Acho que foi final de 16, lá para outubro. Você escreveu 16. Mais de um conteúdo? Não. Depois que eu estava na Cruzeiro, que eu voltei para Cruzeiro, aí eu fiz mais um lá com o Fábio, aquele de futebol, cultura e sociedade, e nós fizemos meio a meio. Então deve ser, o curso EAD começou em 16, deve ter sido 17. Então por aí. Acho que foi isso aí. 17, eu escrevi isso. Ou seja, 8 anos atrás. 8 anos, nessas questões aí, as coisas mudaram bastante. Mudaram bastante. Então, mas ainda assim está um texto interessante que dá para entender um pouco mais esse processo. Acho que é uma indicação legal, que vale a pena. Foi bom você ter trazido essa questão, Adeilton, para a gente refletir sobre ela, né? Porque para a gente pensar que a educação física, vamos pensar aqui, a escola tem os seus objetivos, né? A escola como um todo. Tá. Mas isso aí é escola. Mas a escola quem é? A escola, ela é a direção, mas ela é também cada componente curricular. Então, como é que cada componente curricular pode contribuir com certas questões? Alguns componentes talvez sejam mais fáceis, né? Estejam mais... É possível, eu fico imaginando aqui, a professora de língua portuguesa, ela pode sugerir a leitura de um conto, né, que vai trabalhar com certas coisas, a professora de história pode trazer certas temáticas, que é mais fácil do que para a gente. Embora nós, olhando aqui do ponto de vista da cultura corporal, então de entender as manifestações da cultura corporal como um todo, a gente também tem muitas questões que dá para a gente trazer quando a gente discute qualquer componente, qualquer parte, qualquer tema do nosso componente, né? Porque toda manifestação da cultura esportiva, ela também está cercada pelas relações de poder do capital, né? Ou seja, de classe, de idade,
de sexo, de gênero, de sexualidade. Então, esses elementos também estão presentes, né? E o lance nosso é essa discussão que lá no coletivo de autores, que o coletivo de autores trazia isso, mas ele não apontava para isso, né? Ele não tinha, assim, a gente demorou muito, ficou muito tempo com aquela ideia, e acho que essa foi uma dificuldade do coletivo, ter tido mais sucesso do ponto de vista da aplicação, do desenvolvimento, do engajamento dos professores. Acho que primeiro porque a referência era Marx, né? E aí, por si só, o fantasma do comunismo já detonava, né? E os professores lançaram aquilo, mas eles não se aprofundaram, né? Ficou naquilo e aí eles se dissolveram. Eles, na verdade, não eram um grupo, né? Eles se juntaram para fazer aquela obra. Depois, cada um segue a sua vida e, enfim, não teve nenhum deles que parou para bancar o desenvolvimento daquilo, né? Talvez a Celi Tafarel tenha ido um pouquinho mais, ela e o Brast, acho que foram os dois que mais chegaram no nível da prática pedagógica, de pensar a prática pedagógica. Mas não de forma sistemática, como o Marcos Neira fez com a educação física e cultural. O Marcos Neira conseguiu, ele tem um mérito lascado, cara, porque o que ele conseguiu, e aí, claro, ele teve essa preocupação, né? Tá na USP, fácil. Ele já era um cara de contatos, eu não sei se a Thelma lembra, lá no comecinho nosso, na Unixul, ele vinha na Cruzeiro, na Unixul, dar aula de formação para o pessoal da prefeitura e acho que do estado também. Uhum. Cara, um dia eu encontrei ele lá, eu trabalhava com ele na Unicid. Um dia eu encontrei com ele lá. Opa, o que você está fazendo aqui? Ah, vim da formação aqui para os professores da região X aqui. Eu fiquei com aquilo, falei, caraca, meu, a gente aqui, com um puta curso interessante e tal, a gente não conseguiu se colocar nisso. Como é que... Porque não é que a gente não conseguiu, a gente nem sabia, enfim, não... Sei lá, a gente não tinha o caminho das pedras e ninguém também, nenhum de nós ali foi atrás para ver, enfim. E ele tinha o caminho das pedras e ele continuou tendo. Então, como ele foi formador das redes, ele foi também se colocando para isso mais facilmente, para esses projetos, né? E ele conseguiu desenvolver esse projeto na prefeitura e não sei se no estado acho que não, né? Também no estado? Foi. No estado, não sei se o Adeilton lembra, junto com, acho que era com Mauro Matos, é isso? Isso. Isso. Aí aqui na Leste 1, a gente teve algumas atividades, não sei se o Adeilton chegou a pegar, foi até na oficina pedagógica, Adeilton. Foi ali nos anos 2000 e alguma coisa, eu não vou lembrar. Mas ele era mais ou menos no começo, eu acho, né? Foi o Neira junto com o Mauro Matos. Porque nessa época, o Mauro Matos foi o cara que ajudou muito o Neira. Porque ele era aposentado da Federal de Pelotas, se não me engano, e entrou como professor, eu não sei se era professor visitante, professor convidado, na Faculdade de Educação da USP. E aí ele puxou o Neira para ser da escola de aplicação, enfim. Ele foi introduzindo o Neira, depois o Neira entrou no concurso, não sei se no lugar do Mauro. E o Neira dá uma grande virada, porque o Mauro era um cara, ele foi coordenador da Unicid, e uma vez ele disse numa reunião pedagógica lá, quando o professor de sociologia falou do Marx, ele falou assim: escuta, você não sabe que Marx morreu? Marx está morto? Aí o cara ficou sem graça, falou assim: não, eu nem ia falar nada dele, não, só ia citar, né? E o Neira, então, trabalhava com o Matos. Quando o Matos morre, que eu acho que o Neira dá essa virada para pensar criticamente, né, a educação física e tal. E eu acho que ele tem uma contribuição muito grande, né? Tem muita produção, ele desenvolveu sistematicamente essa abordagem sem
e eu diria assim, sem nenhuma vaidade, assim, ele traz as pessoas para ele e ele dá muita voz para essas pessoas. Ele conseguiu fazer um trabalho incrível, incrível, assim. O que ele conseguiu fazer de formar gente na rede. Depois, esses formadores da rede, esses professores da rede viraram formadores, aqueles que foram fazer o curso dele, gratuito na USP. Pô, super legal, né? Foram fazer o curso e se engajaram na formação, viraram formadores. Talvez esse tenha sido um problema, porque esses caras, segundo o que eu ouvi, quando eu estive à frente da Prefeitura de São Paulo, na organização do currículo lá no governo Haddad, ninguém gostava desses caras aí. Então, eram os caras que só eles sabiam, que, enfim, eles tinham muita crítica, mas não eram críticas à discussão que estava posta, mas às pessoas que levavam. Então, isso acabou sendo um problema. Mas eu acho que eles têm uma contribuição muito interessante, inclusive para a gente pensar essas questões. Que, como eu disse, lá no coletivo, gente, olha, a gente vai tratar da cultura corporal. Então, quem estabelece isso é o coletivo, a ideia de cultura corporal. Claro que é uma discussão que já vinha dos anos 70, cultura física, cultura esportiva, cultura não sei o quê, mas é o coletivo ali que, de fato, cria ali e marca a cultura corporal. Só que ali não se tinha ideias de como fazer isso. Então, tinha lá algumas ideias no coletivo, mas ideias assim muito básicas, né, e tal. E aí, cada um pelo Brasil afora foi fazendo da sua maneira, como entendia, enfim. E nessa educação física que eles chamam de educação física culturalmente orientada, né, ou educação física cultural, eles criaram um método. Eles têm meio que o passo a passo, tem um monte de coisa interessante, que eu acho que, assim, acho que podia ser interessante, talvez, a gente também pensar, Thelma e meninos aí, se não fosse interessante, talvez a gente dá uma discutida nos referenciais teóricos que eles apresentam, para a gente conhecer mais também e discutir, entender um pouco melhor como é que essa questão se coloca. Eu acho que seria interessante. O que vocês acham? Como é que vocês viram esse processo? Vocês que estavam dentro aí da rede. Aí são autores dos estudos culturais, Cacau? Sim, sim. Tá. Eles se apropriam dos estudos culturais, né? Então, os estudos culturais começam lá nos anos 50 com dois marxistas, né? Puta, não vou lembrar o nome. Oi? Thomson, não. Não é o Althusser, Thompson. Não. O Althusser, não é o Althusser não. também. Não, é o... Puta merda, esqueci o nome deles. É o Williams. Esqueci o primeiro nome dele. Raymond Williams. Esse Raymond Williams é o marxista que começa a discutir cultura. Porque na Inglaterra, de fato, teve isso. O Edvan falou do Thompson. De fato, o Thompson ele é um dos pais dessa discussão sobre cultura, de trazer uma discussão marxista para o campo da cultura, né? Mas o Raymond Williams e o Hogarth são os caras que fundam esses estudos culturais. E é muito interessante. É muito interessante. Talvez a maior expressão seja o Stuart Hall. Sim. Que é muito interessante. Cara, é muito interessante. Mas ele é contemporâneo desses outros? Sim, mas jovem, né? Ele jovem e esses caras já velhos. E aí o Stuart Hall ele vai virando o cara, talvez o símbolo maior ali dos estudos culturais. E o Nera, ele com a turma dele, descobre os estudos culturais, né? Na verdade, não é que ele descobre. Ele se filia ao grupo da Federal do Rio Grande do Sul, da Educação, que é o Tomás Tadeu da Silva, e que esses caras criam aquela pedagogia que eles chamam de pós-crítica, que eu acho um nome antipático, e porque pós-crítica parece que então a crítica acabou. Então nós superamos tudo
eu só consigo ler 10 lições. Sobre 10 estudos lições culturais. Ah, legal. Ah, eu acho que eu tenho esse livro em PDF, se não me engano, viu? Maria, qual é o nome da autora? Maria Luísa Maria Elisa Elisa. Sevaco, eu acho. Severo. Eu acho que eu tenho esse livro. Ixi, travei, não? Ele que travou agora. Vocês estão travando muito. Eu tenho esse livro em PDF. Posso mandar para vocês também. Interessante. Acho que a gente podia fazer isso, né? Dar uma estudada nesses fundamentos aí. Eu Acho que acho. seria bacana. E Porque. eu acho, Cacau, agora. Não sei, você quer concluir seu raciocínio? Não, pode falar. Voltando na questão das apresentações, lembra que eu tinha sugerido da gente discutir com os alunos os relatos do grupo do Neira? Aham. Eu acho que faltou um pouco nas apresentações, assim, uma organização diferente da fala, sabe? Eu acho que assim, o foco da apresentação, a relação entre o que é experiência e o que é formação para ele, sabe? Ficou muito, muito no senso comum, eu acho, a apresentação, a fala. Ficou muito de uma experiência particular, não que seja ruim falar da sua experiência, mas pouco vinculada ao que é o foco ali, que é o processo de formação, que é a experiência da docência, sabe? E isso eu senti em todos os grupos. Com exceção, teve um grupo lá de uma menina falou muito bem, né, Adeilton? Um grupo uma menina da pedagogia, sabe? Ela tinha ali uma organização muito boa da fala, ela falou de onde ela saiu, onde elas queriam chegar, como é que foi o processo, que metodologia eles usaram, qual a referência, né? Tudo bem que ela estava falando de uma ação específica, de um projeto específico, que é o que eu tinha cantado a bola para vocês, que é o que a pedagogia ia fazer. Então, um pouco falou do ponto de vista da experiência como pibidiana, vamos dizer assim, né? Da formação da docência e mais falou do projeto que eles realizaram, mas ela teve uma fala muito boa. Então, eu acho que, assim, além da gente discutir os referenciais deles, eu acho que vale a pena também com os alunos a gente discutir aqueles relatos de prática que eles têm, até para os alunos entenderem um pouco melhor como falar sobre as suas experiências que eles estão tendo na escola. Eu Uhum. acho que seria uma boa, Cacau. Eu acho que seria bem Sim. interessante a gente fazer isso. Eu tenho feito isso com eles na disciplina de estágio, Ah, na prática de ensino, né? uhum, Então, para você ter uma ideia, né? A apresentação começa segunda-feira agora. A, a Thaís, que é uma ótima aluna do sexto semestre, ela me mandou, falou assim, professor, será que eu posso organizar certo? Eu falei, como organizar certo? Porque o que eles têm que fazer? Eles escolheram o relato, eles têm que apresentar o relato. sim. Aí ela falou, porque ele começa aqui, depois é que vai aparecer os objetivos, então eu queria trazer os objetivos para cá. Eu falei, não, mas é justamente isso que não é para fazer como está lá. Então aí eu mostrei, eu fiz essa aula dessa segunda-feira agora que passou, falando sobre a construção da ação pedagógica deles. Então, dos passos que eles têm. E aí eu falei para eles, agora o que vocês vão ter que fazer? Eu quero que vocês apresentem esse texto, mas que vocês vão destacando essas etapas aqui. Então, fala lá em justiça curricular. Tá, como é que isso aparece aqui nesse relato? Então, acho que é um trabalho interessante que eles estão fazendo, que vão fazer. Vamos ver como é que vai sair. Algumas turmas, claro, algum grupo vai fazer ótimo e vai ter algum que vai ficar mais ruinzinho, né? Mas eu acho que seria interessante se a gente fizesse essa discussão aqui também, né? Sim, eu acho que sim. Porque acho que apesar das apresentações terem sido legais, da gente particularmente perceber a evolução dos nossos alunos, né, na escrita e na fala, eu acho que tem que melhorar bastante para o próximo encontro, sabe? Então, acho que uma forma é mostrando para eles como fazer, né? Porque eles A estão ali, gente. a gente percebe que eles estão com uma participação legal, eles estão envolvidos, né? Sim, Eu acho que o sim. que falta para eles é justamente saber ali como organizar as ideias, o que é importante ser dito, de que forma isso tem que ser colocado para que seja explícito ali para todos o que realmente eles estão fazendo, o quanto isso está sendo valioso para a experiência, para a formação, sabe? Acho que Eu a acho que isso gente. também a gente pode, na nossa formação com eles, Uhum. enfocar isso, né? Que
a gente tem tentado lá, né, na discussão que a gente está fazendo do livro do Paulo Freire, mostrando a implicação disso na prática, né? Enfim, principalmente depois da fala do professor lá de que na faculdade você não aprende nada, é aqui na escola que você vai aprender. Então, virou um mote isso aí, né? Na formação que a gente está com eles, de como a formação da universidade é importante, né? Importante. Ó, os meninos levantaram a mão aí. Vai lá, Adeilton. Bom, é rapidinho. Eu só quero me desculpar com vocês, que eu acho que eu não me expressei bem na hora que eu falei da questão do gênero com os pequenos. Não, sim, em nenhum momento eu quis passar a ideia de que eu abafo a situação como se não tivesse existido ou não tenha acontecido. Inclusive, eu já tive situação esse ano do menino perguntar, professor, eu posso brincar com a boneca? Falei, claro, vai só conversar com a sua coleguinha e tudo certo. A gente está fazendo, da semana passada para cá, eu estou fazendo com eles o voleibol toalha. E aí mudei uma estratégia, eu dou um colchonete, eu chamo um aluno aleatório e falo, ó, escolhe com quem você vai fazer. Então acaba ficando meio misto as equipes para brincar o voleibol toalha, né? E inclusive eu já dei exemplo meu, eu falei, eu brincava de casinha quando era pequeno, né? Esse tipo de conversa eu tenho com os pequenininhos, porque assim, eu entendo a questão do sofrimento, não pode deixar passar. Eu não posso simplesmente olhar para o menino e falar, fica quieto, moleque. Você é menino, você tem que jogar bola. E, inclusive as meninas, aí os estagiários podem dizer melhor que eu. Quando tem lá um futebolzinho que é raro comigo, a primeira coisa, uma das regras é que os meninos eles tendem a não querer deixar as meninas brincarem. Sim, elas vão brincar, e essa é a condição quando a gente tem o futebolzinho aqui, né? E assim, e é claro, tem que ler, tem que estudar, como o Cacau falou, né? O quanto mudou a questão de 8 anos para cá, 10 anos para cá. Não é nem um salto, é um voo. Foi um voo, né? Sim. Né? Aí Verdade. para fechar com o que a Thelma falou agora também, foi uma coisa que eu cobrei dos estagiários, que como bateu com o acidente que eu sofri de moto, é, eu acho que não é que eu deixei solto, né? A gente acabou esquecendo de se debruçar nos autores na bibliografia. Que, inclusive, depois eu falei para eles: nossa, a gente esqueceu da bibliografia, sabe? No sentido de a gente ter um respaldo teórico para dizer: olha, né, a gente está aqui, quer chegar aonde? Por que que usou autor X, Y e Z, né? E realmente a gente tem que qualificar mais a escrita deles, que é uma coisa que eu cobro muito deles, a questão do estudar. Por isso que na formação eu sempre indico livro para eles, aqueles, como eu já falei, eu acho que em outros momentos, livros que eu chamo livros para lazer, e da própria área de educação física. E que, inclusive, esse livro que o Edivan mostrou aí Travei. para gente, eu quero conhecer. Eu não conheço esse livro. Então eu preciso de umas indicações de novas bibliografias. Eu não conheço esse livro. Eu tenho muita coisa aqui na minha estante, dá até vergonha às vezes. O mais novo deve ser de 15 anos. 15 anos atrás a publicação. Brincadeira. O resto é em PDF. Mas é isso. Boa. Fala, Edivan. Aspa Edivan. Não, beleza, Adeilton, é só vir em casa tomar uma cerveja, que aí eu te empresto. Aí, pronto. Só uma coisa, eu não sei se vocês já falaram sobre a próxima apresentação deles, é isso que vocês estão falando? Só para entender, que vai ser agora em outubro, Não, eu que que é a toquei nesse apresentação assunto, online? mas, Ah, tá. mas nós não chegamos a falar disso. Tá. Então, o que eu queria só compreender, que ficou também mais evidente lá no dia na Unixul, que as atividades elas estavam sendo apresentadas como uma atividade única. Por exemplo, o dia que eu fiz um jogo de bambolê. E o que eu conversei com os meninos daqui da escola era que não era para fazer uma atividade específica, e sim Sim. o geral, o contexto geral. Porque eu percebi que ficou muito, mas o dia tal, da aula tal, foi feito tal atividade, foi legal, não sei o que tal. Sim, bacana. Mas isso deveria estar dentro do
corpo geral, não sendo especificamente falado sobre Sim. uma determinada atividade. Isso, para mim, ficou mais evidente, porque as falas, elas estavam sendo direcionadas nisso. Ah, mas a gente fez isso, a gente fez aquilo, e no dia tal, e não sei o quê, e fugiu do geral, né? A percepção geral, aquilo que a gente já falou, que se aproximava, aquilo que se distanciava, e aí eu fiquei, caramba, né? Será que o pessoal compreendeu errado, ou eu e os meninos aqui do Juarez entendemos errado a proposta? Porque em nenhum momento a gente se debruçou numa atividade específica, tanto mesmo que na questão das imagens, eu coloquei as imagens do semestre, aquilo que eles participaram, tentei pegar uma imagem de cada PIBidiana, que estava fazendo uma atividade dentro do semestre, que eles estavam envolvidos com os alunos, justamente para não configurar essa questão, no dia que eu fiz o jogo da corrida tal, de tal jeito, né? Então, acho que Essa essas foi uma questão questões, que a gente discutiu aqui no grupo, que até a gente tinha levantado, até uma tinha levantado também, porque aquela coisa o modelo que eles mandaram, tinha lá no final resultados, né? Lembra, Thelma, que a gente fez essa discussão? Resultado, mas que resultado? A ideia de resultado pressupõe, então, que teve um projeto e agora que eu tenho resultado. E a gente até discutiu isso falando assim, não vamos fazer isso, mesmo sabendo que a pedagogia fará, não vamos fazer, até para a pedagogia perceber, de repente, que é outra coisa. Então, a gente até optou por isso mesmo, né? Foi uma discussão que nós fizemos aqui mesmo. A ideia não era mostrar um projeto, considerações. Mas sim, aparecer, claro. Legal. Pô, bacana, acho que deu uma conversa boa aqui. Acho que a gente pode, então, vamos tentar. Putz, eu tinha botado aquelas questões lá para a gente conversar, mas, enfim, é aquilo lá. O que importa é o que aparece. É o que a gente discute, isso é mais premente do que outras coisas, né? Acho que a gente pode manter essas questões que eu tinha colocado ali do texto do Arroio para o próximo encontro, mas também já a gente entrar um pouco num texto do grupo do Neira. O que vocês acham? Sim. Tá, eu vou separar, eu separo e mando para vocês alguma coisa aí. Eu vou escanear, transformar em PDF um capítulo para a gente começar a conversar sobre ele. Acho que é bacana. Pode ser? Pode. Vamos marcar já o nosso próximo encontro. É isso que eu ia falar. É sempre na última sexta do mês? Podemos Não, porque manter. sábado eu tenho Enad. Sábado É dia não, 31. domingo. 31. Ah, tá. Pode ser Não, 31? então não. Enad Porque é no 31 já final de passou o semana Enad, né? anterior. Não, é o final de semana anterior. Travei? Não, Você travou a imagem, o áudio mas o não. áudio não. Travei? Tá no Não, o biquinho. Enad é no final de semana anterior. Pode É ser. 24, 25? O Enad é 26 de outubro. 26, Ô, Cacau, Oi. desse livro aqui, se você O Robson levantou a mão. O Marcelo voltou agora aqui. permitir aí com você e a Thelma, eu posso escanear uma parte do livro que chama A Formação dos Estudos Culturais, que aí o pessoal vai tendo um acesso, vai tendo uma ideia do que é, e depois até tentar fazer aí a aproximação com o texto do Neira. Se quiser, eu posso disponibilizar. Não, eu tenho esse livro inteiro. Deixa eu ver você aqui, tem? ó. Eu tenho esse livro inteiro. Quer ver? Deixa eu ver. Que seria interessante, são 20 páginas só, da página 60 à página 80, que aí vai falar dessa, é a quarta lição. Ó, já estou colocando no grupo o Beleza. livro inteiro. Ai, Adeio, perdi a sua cerveja. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. É até bom que eu já vou preparado. Ó, mas segundo disseram lá no sábado, você precisa pedir autorização para tua esposa com 3 meses de antecedência. Já vou fazer o memorando. A gente criou um habeas corpus para Adeilton. É? O Robson levantou a mão, Cacau. Oi, Robson, desculpa.
Eu só queria comentar um pouco da minha experiência com Neira. Ótimo. Diga lá. Assim, olha só, eu me formei em 96 na UMEC, lá em Mogi. Grande, o MEC. Só Era o esporte. melhor campus de faculdade de educação física que tinha. Eu Era estudei lá, maravilhoso. 2 anos. A Thelma era começou- de lá também. Fiz 2 Era de lá, anos lá e então. depois fui para Cruzeiro. Mas lá era como. Só que em 96, a minha sala era uma sala masculina, então era como se fosse um clube, né? E você Era estudou só- na mesma época que eu. Será que a gente era da mesma turma? não sei, eu me formei em 96. Ah, você formou. Pensei que você entrou É, em 96. eu Você me foi formei. caloura dele, então. Eu fui caloura dele, é. Então, e aí quando eu ingressei na prefeitura, minha primeira formação foi com Neira. E eu lembro Foi até um hoje. choque. Não, então. Mas o engraçado foi assim, eu estava na sala, e aí o pessoal saiu para almoçar, e eu tinha levado um lanche, eu fiquei na sala sozinho comendo lanche, ele entrou, aí começou a conversar comigo, eu não conhecia, né? Mas ficamos acho que uns 40 minutos conversando, porque ele ficou lá na sala. Quando a Mas gente você acabou, conversou sem saber que era ele. não, nem perguntei o nome. Também se perguntasse, eu não ia saber quem era. Aí Aham. ficamos lá conversando. Quando o pessoal voltou, todo mundo, ele foi lá na frente e ele se apresentou. Quando eu saí lá no final do dia, acho que eu saí odiando ele. Ele Por falou quê? tudo ao contrário do que eu sabia, né? Assim, Sim. E aí, ao longo do tempo, que a gente vai aprendendo. Depois eu fiz mais umas 3 formações com ele. Você vê, Robson, olha o que você falou. A tua classe era masculina. Masculina. Rapaz, nós estamos falando em 1996, cara. Uma sala masculina, era tudo bem diferente, né? Então, assim, Mas aí você teve outras formações com ele. Mas foi preparado melhorando? atleta. Mas foi melhorando a tua visão, não? A visão em escola, totalmente, né? Porque as aulas, a gente muda muito, a gente vai se transformando ao longo do tempo. O aprendizado é diário, né? É todo dia. Sim. Agora, Mas nas onde formações começou... seguintes com Neira. Nas formações seguintes com ele, É. depois, assim, não tive o contato pessoal diretamente de ficar conversando, que nem eu fiquei lá, né? Mas aí eu já entendia o que ele falava. Porque na primeira, eu nem entendi o que ele estava falando. Sim. Porque e no tempo que ele ficou comigo, ele falou que escola para ele, eu lembro até hoje, ele falou que escola não precisava nem ter quadra esportiva. Ele falou, não precisava nem ter quadra. Que o trabalho era outro, trabalhar com o corpo das crianças. Mas aí depois a gente fez outras formações que foram também diferentes no pensamento dele, né? Ele mudou algumas coisas também. Essa primeira em que ano foi, você lembra? Foi em 2010. Tá. Mas Ele se já você tá... pegar a primeira publicação dele, que é aquele livro que cai bastante em concurso, de fato, aquele livro, ele é bem... Ele, assim, parece que ele vai atirando para tudo quanto é lado, assim, sabe? Ele Qual, não estava Thelma? ainda... Que Pedagogia da é Cultura Educação Física Corporal? Cultural, Aham. Se você pega para ler de fato ali o Sim. capítulo, ele ainda está meio perdido até nessa proposta dele do que é uma educação física cultural. Então, realmente, ele deve ter começado as formações com base nessa obra dele, nesse início dele. Depois eu confesso que eu não li mais nada dele, né? Não sei quando que ele foi se achando mais, mas aquela primeira obra realmente é uma obra complicada, eu acho, bem complicada. Então, e no estádio eu estava na Drepenha, né? Eu estava aqui na parte da Penha, onde era o grupo de estudos dele, que era lá da USP. Eu fazia formação no estado com ele e na prefeitura. Certo. E aí eu cheguei até a ficar um tempo na USP lá com eles. Que legal. Estava muito puxado para mim, eu não aguentei, aí eu parei. Pô, você teve um bom envolvimento, então. Foi legal. Mas, Bacana. assim, aí eu parei, né? Não dava mais. Eu falei, não, ficar indo na USP, né? Porque lá eu ia todo sábado lá com eles e tinha também dia de semana. Mas aí, para fazer o grupo de pesquisa, que era muito puxado, Aham.
Eu acabei abrindo mão, porque os 2 cargos não dava, né? Então, eu parei. Mas agora, assim, trabalhar na escola, até o jeito de trabalhar, eu mudei bastante. Depois que eu comecei a fazer as formações com ele. Legal, legal. Mas o que a Thelma falou, ela vem acontecendo sempre. Isso que é legal também neles, no trabalho deles. Eles reconhecem que vão se superando. Então, eles vão modificando hoje, se você pegar os referenciais teóricos que eles trabalham hoje, não é mais aqueles que estavam lá no início. Sim. Então, eles também vão mudando constantemente. Eu fiquei muito amigo do Pedro Xavier, que a Thelma conhece, e o Pedro, a dissertação, a tese de doutorado dele foi uma não, a dissertação de mestrado foi uma paulada para os caras, porque eles perceberam que estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque o trabalho de mestrado dele era investigar como é que o povo Brasil afora vem desenvolvendo a educação física cultural. E aí ele começou a investigar, ele começou a ver que estava todo mundo fazendo igual. Então chegou uma hora que o pessoal do grupo dizia assim, mas tem aquele cara de Curitiba, vê lá o cara de Curitiba. Iam ver, estava fazendo igual. Então foi um momento na ideia deles ali, do próprio Neira, de falar assim, não, a gente está fazendo errado. Porque nós, de certo modo, a gente está meio que conduzindo o negócio e não está dando oportunidade para que as pessoas pensem e desenvolvam o método. E aí eles dão uma reviravolta também. E isso foi agora, recente. Isso aí foi na época que eu estava na prefeitura, lá no currículo, que foi até 16. Então, isso foi em 16. Então, de 16 para cá, a coisa já teve uma mudança. E eles estão... O cara que trabalha com ele, o Mário Nunes. Mário Nunes. É muito bom. Esse cara é muito bom. Ele é muito bom. Ele está na Unicamp agora. E ele é muito bom. Eu gosto muito das coisas que ele escreve. Tem algumas ressalvas, porque são ressalvas teóricas. De olhar para o mundo. Né? Eles têm um olhar lá Foucaultiano, deleuziano, da realidade como construção da linguagem. Então, que a linguagem é tudo que eu, evidentemente, de onde eu venho, como marxista, para mim aquilo não faz sentido. A materialidade existe, enfim. Então, eu tenho minhas críticas pelos olhares. Então, por exemplo, o Neira, isso em vídeo dele, dizendo em metodologia da pesquisa, você não tem que se preocupar com a verdade, porque não existe verdade. Então, o que você fizer está feito. Eu falei, porra, quando eu ouvi isso, eu estava assistindo um vídeo dele, quando ele falou isso, eu parei. Nem ouvi mais, porque era uma coisa sobre pesquisa. Eu falei, então já não me interessa mais. Então, se eu estou autorizando quem está comigo que não tem a verdade, então, acabou. Né? Então, assim, eu tenho críticas aos referenciais teóricos. Alguns referenciais teóricos, especificamente, né? Mas não dá para desconsiderar o trabalho que eles fazem, que é muito bom. Acabei de mandar, então, a gente pode marcar no próximo encontro, começar a ler esse texto aí. O Edivan estava indicando o quê? O capítulo 1, Edivan? Lição 4. Tá, lição 4. Ok, então fica aí, valendo lição 4, para a gente ler e conversar no próximo encontro, que nós já marcamos a data, que foi no dia 31 de outubro. Certo. Beleza? Beleza. Então, capítulo 4. Fechou. Cacau, só uma coisa. Conversa com a Cris e com a Adeilton, que eles estão se juntando para fazer bullying, tá? Quando a gente se encontra aí. Aí eles ficam tirando barato, os dois, a Cris e o Adeilton. O Adeilton, não pode ficar tirando barato. O que é isso aí? Não, mas mas a gente não pode falar sobre bullying, que isso aí é só na aula 25. Depende do bullying, depende do motivo do bullying. Legal, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi legal os depoimentos de vocês, as falas. Acho que é assim que a gente vai ficando com cara de grupo, que acho que essa que é a ideia aqui da gente estudando, discutindo e crescendo junto. Fala, Deilton.
Rapidinho, quando que é a próxima apresentação dos trabalhos lá, dos relatos dos estagiários? Parece que é novembro, né, Thelma? Que É agora é o encontro novembro? nacional. É Isso. dia. Peraí que eu já vou olhar aqui. O Enad é 26. É 8, dia 8. 8 o- é o nacional, É, tá. remoto. Não, é que eu não sei de remoto. onde eu tirei que era outubro. Aí eu falei, nossa, a gente Não, acho que eu tinha só vai se falado. Eu encontrar acho que eu Ia tinha ser em setembro. falado outubro, outubro. mas aí por causa do Ah, exato. Enad eles prorrogaram. Ah, então É foi isso. prorrogado, vai ser em novembro. Isso. Tá, É. é só Adeilton, isso. você está fazendo Oi, junto com a Alessandra, minha esposa, a formação lá, a discussão do currículo. Eu vi a foto de vocês, eu vi você na foto lá. Vixe, menino, Alessandra? cuidado, ó, tá fazendo coisa É, errada. Ela- Eu não a reconheci, Pode Cacau, fazer me coisa errada. perdoe, me ela estava perdoe. lá. Na foto, ela está do lado, olhando a foto de frente, ela está do lado esquerdo, aqui na ponta. Me manda a foto, pô. Ah, você Ô, não só tem a uma coisa. foto? Tá, te mando. Não tenho. Adeilton, Eu não tenho, ela tem, eu vou pedir para ela e te mandar. Adeilton, me explica como é que foi aí essa questão de você estar indo para essa discussão, que nem fiquei sabendo. Bom, Depois a vamos gente lá. conversa. Não, não, Você, assim, eu vou brevemente só dizer o que está acontecendo. Surgiu, né? Eles dizem que já está indo para quase 10 anos, né? O currículo da cidade, né? E que há necessidade de fazer uma atualização, certo? A partir da BNCC. Então a gente hum, está tendo que confrontar o atual currículo da cidade com a BNCC, para ver se está contemplando ou não a BNCC. E assim, a gente só participou de um encontro por enquanto. Segunda-feira agora a gente participa do segundo encontro. E aí é dividido grupos, cada grupo vai pegar um ciclo, por exemplo, do primeiro ao quinto ano, do sexto ao nono ano, e a gente vai lendo, vai estudando, revisando para ver se bate com a coluna da BNCC, se bate com o do currículo da cidade. É basicamente isso pelo que eu entendi, porque eu não estou muito inteirado, diferentemente da Fabi, né? Porque ela participou da construção do currículo da cidade lá, é 2017, Cacau, não lembro agora. A minha foi 2016. Eu acho que 2017 é quando fecha, né? Quando sai a Não, publicação, se eu não me engano. 2017, não, 2017 começa, o Haddad perde a eleição, Isso, entra o calça apertada lá, exato. e aí eles entram já fazendo um novo currículo. Perfeito. É que A aí. gente mal pare- terminou aquele lá. A gente terminou em Isso. agosto aquele lá, e em janeiro eles já montaram outra equipe, contrataram a Suraya para fazer um novo currículo. E a princípio a ideia é o quê? A princípio é ver se o currículo da cidade está conversando plenamente com a BNCC. É isso. A gente não tem poder de, como que eu posso dizer, de fazer alteração na proposta que é cultural, certo? Né? Porque a Soraya Darido participa também, não é isso? Do processo da construção. Então a ideia não é dar outro norte ao currículo. Está mantido, né, a centralidade, que é a educação física cultural, né? E assim, segunda-feira tem o segundo encontro. Eu fiquei meio surpreso, viu, Edivan? Porque de professores que estão em sala de aula, acho que sou eu e mais quatro do grupo. A não, grande então, maioria, a grande a minha maioria é de pergunta era, diretoria de nem, ensino. não é Oi? nem essa questão do conteúdo, a minha pergunta era como é que vocês foram convidados, porque parece que o Ah, Peterson tá. também está nessa discussão, Tá, vamos entendeu? lá. Tem um amigo meu, um professor amigo meu de história, que ele é da diretoria de ensino Drepenha, aqui da Drepenha, e o meu nome surgiu lá, e ele apoiou o meu nome. Ele falou: não, não, se é o professor Adeilton, pode colocar aí, porque a gente precisa de ter alguém, como eu falei para você, né, para fazer uma resistência, que parece que estão querendo esvaziar o currículo da educação física. E a gente precisa aí de um pessoal que abraçou o currículo e que está trabalhando o currículo. E aí, eu não lembro quem que é lá da DRE, quem que é a dirigente,
Ela acatou o nome, ligou na escola e pediu anuência para a minha diretora lá, a Sueli. E aí a Sueli bom. deu a anuência para eu participar. E aí, inclusive, eu cheguei lá e encontrei a Fabi. Eu falei, nossa, você A aqui? Fabi também. Foi uma surpresa, né? Agora, o Mas curioso é que quando muda a gestão, que vem lá aquele... Esqueci o nome do secretário da Educação lá. é o Padula. Não, na época, lá em 17. Ah, tá, na época. É. Fizeram um novo currículo justamente para adequar à BNCC. Porque quando a gente Perfeito. estava terminando o negócio, a BNCC ainda estava em movimento, ainda estava com conversas. E aí, em 17, a BNCC é publicada, e aí ele entra, então, com essa conversa. Ó, vamos fazer um novo currículo para fazer de acordo com a BNCC. Estranho isso aí. É isso. Então, meio que eu tô lá. Eu não vou usar essa palavra, é como se fosse um infiltrado. Um infiltrado lá. Tá, Mas Legal, então assim, depois gente. eu quero conversar Ô, melhor com você sobre isso. claro. Cacá, Inclusive, eu quero. Como eu ainda não entendi bem o processo, eu quero ouvir as vozes de todos os colegas que eu conheço. A gente tem que debater, porque há uma possibilidade aí, o pessoal da área de língua portuguesa não querendo ser corporativista, e aquela coisa eterna, o pessoal quer submeter a educação física à alfabetização, vamos dizer assim, entende? Inclusive, deu uma calorada uma hora a discussão lá, que ela se desentendeu com um rapaz lá de educação física que é da SME, Secretaria Municipal, e aí eu fiz uma fala, porque a moça lá que está à frente dos trabalhos e ela falou alguma coisa, eu falei, não é verdade o que você está dizendo. Há sim uma hierarquização das disciplinas, sim. Não é à toa que tem disciplinas que tem X aulas e tem disciplinas que tem Y aula. Isso a gente não pode negar que existe sim uma hierarquização. E a educação física ela não pode simplesmente ser um apêndice, Para ver. né? A gente ficar a rebote das outras disciplinas o tempo todo, né? Então teve um momento ali de uma pequena tensão. Não, teve. Teve um momento ali de uma pequena tensão, mas foi rapidamente superado, porque é bem cansativo. O que eu posso dizer é que é bem cansativo. São 8 horas, a gente para só para almoço, mas é isso. Mas aí a gente senta para conversar sim. Beleza. Thelma, você queria falar alguma coisa? outra foto, né? Porque aquela que você tirou, pelo amor de Deus. Estava ruim? Outra foto. Vai, Uma eu vamos lá, tava capricha aí. olhando aqui meu caderno, parece que eu tava olhando para não sei para onde, a outra tava com o dedo na boca. Que é isso? Então vamos lá. Atenção, capriche agora, hein? Olha lá. Agora sim, ó. Ó, só gente bonita, hein? Cadê o grupo aqui? Aí. Boa. Essa vai na capa do vídeo depois. Do relatório. Beleza, então, gente. Ficamos por aqui. Obrigado. Foi muito bom. Até dia 31 de outubro. Se não houver Nenhuma intercorrência. nenhuma intercorrência. Valeu, gente. Abraço. Tchau, Tchau. Bom tchau. descanso Valeu. a todas e todos. Boa noite. Valeu. Boa noite.